Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos iniciando aí mais um programa examinando os profetas. O estudo que nós temos aí das Haftará, né? O estudo relacionado dos profetas, a porção da Torá que nós vamos abordar ao decorrer desta semana. E chegamos aí à 11ª porção da Torá, porção Vaigash, que é justamente, quer dizer, que se aproximou, né? Quando nós, como estamos acompanhando aí, nós vimos aí ontem com o Moré Márcio Luan, ele ensinando acerca desse momento, né, de reconciliação, aparentemente ali, né, de reconciliação não, reconciliação nós vamos ter realmente nessa porção, quando Yosef vai se apresentar aos seus irmãos, se revelar aos seus irmãos. Mas nesse momento aí de tensão que há, né, onde José vai testando os seus irmãos para saber quais são as reais intenções dele, se eles mudaram ao decorrer daqueles anos, assim como ele também teve várias mudanças no seu dia a dia. E chegando agora nesse importante momento em que o final dessa história, dessa reconciliação, que nós vamos abordar justamente nesse estudo. E apertem os cintos aí, abram seu coração, bem como suas escrituras. Peguem papel e caneta, porque muitos dos textos que eu vou abordar aqui não vai estar no slide em si. Vocês vão precisar também a gente vai precisar falar sobre alguns textos que não estão nos slides, que não dá para colocar tudo. E vocês podem estudar aí na sua casa posteriormente para entender um pouquinho dessa história e saber o quão profético é essa aproximação de Yehudá, de Judá, com o seu irmão Yosef. A gente vai ver vários relatos proféticos mais à frente que vão falar da relação desses dois patriarcas e de seus descendentes, logicamente, e principalmente as intercorrências que isso trarão para o futuro, para algo que vai acontecer, está acontecendo aos nossos olhos, para o Hashem, que nós estamos observando a cada dia essa reunião dos dispersos. E é importante frisar, meus irmãos, muito importante a gente frisar. Opa, não coloquei aqui em tela cheia, vou colocar agora. É importante a gente frisar justamente isso, que no final das contas o Eterno quer a união dos irmãos. Como é bom, literalmente, que os irmãos vivam em união, né? Que não haja intriga, que não haja discussões, que não haja mais rixas, inveja, rancor, ódio. Tudo isso a gente encontra nessa história, onde Yosef ali tendo a oportunidade de subjugar os seus irmãos, de se vingar, de trazer sobre eles o peso, as consequências daquilo que eles fizeram, e ele escolheu o lado mais nobre, o lado mais literalmente mais doloroso, porém mais saboroso, que é justamente perdoar. No início é doloroso você perdoar, ninguém pode dizer que é fácil você perdoar quem te fez mal, mas aquele sabor amargo de início se torna num doce maravilhoso que todo mundo quer saborear pelo resto da vida. Então, que nós possamos dar esse passo adiante, como Yosef, como vocês vão abordar ao decorrer dessa semana, como Yosef fez para com seus irmãos. Tem um ditado popular que diz o seguinte, ó: quando você quiser conhecer a verdadeira essência do ser humano, de alguém, dê a ele poder. Foi dado poder a Yosef e ele não mudou a sua essência. Ele não usou do poder para justamente trazer sobre aqueles que eram aparentemente seus inimigos a vingança, a retribuição, o mal com o mal. É sobre isso que Yeshua ensina, que a gente não deve pagar o mal com o mal. Por isso que o nome de Yosef até hoje está vagueando por todas as nações da terra. Sua história é lembrada, não porque ele foi aquele que se vingou na primeira oportunidade, porque vários fizeram isso e até hoje fazem, e seus nomes são esquecidos. Mas a história de Yosef até hoje cativa milhões e milhões de pessoas por causa da sua humildade,
por causa do seu amor e principalmente por causa do seu senso de justiça, que é superior e é da forma que o Eterno se agrada que seus servos possam agir. E eu quero que nós tenhamos isso em mente quando a gente for estudar essa porção hoje, que a gente tem que restaurar a essência dos patriarcas. Desses patriarcas, tanto a casa de Judá quanto a casa de Israel, a casa de José. É conhecido como casa de Efraim. A gente vai abordar isso mais à frente, porém é necessário a gente atender essas duas essências. E, como todo mundo sabe, estamos aí na festa de Hanukkah, a festa da dedicação, consagração, e literalmente ainda estamos aí, tá aqui atrás, ó, tô vendo ali, tá a quinta velinha acesa, né? Acabamos de acender aí, a quinta luzinha, para que a gente possa se alegrar neste momento, né? Com a vitória tão importante que houve dos Macabeus contra o cerco, né? Literalmente, o cerco não apenas contra Jerusalém, mas contra a própria Torá do Eterno e contra os costumes que nos levam até hoje a conhecer os caminhos do nosso Mestre Yeshua. Que a gente possa ter essa batalha, essa luta todos os dias em negar a nós mesmos e fazer valer a vontade do Eterno. Então, apertem aí os cintos, vamos ao nosso estudo. E está aqui, né, esse momento retratado aí através dessa maravilhosa ilustração. Irmãos aqui abismados, né, sem entender o que estava acontecendo, Yosef se revelando, uns aqui em pranto, né, chorando, outro abaixado, levou um tom que não sabia nem para onde estava, esse aqui com os olhos arregalados, pegando no outro assim, todo mundo aqui sem saber. E aqui atrás, olha, os desenhos, né, comuns, característicos do Egito. Esse artista realmente ele é fenomenal. Eu acho massa, acho muito legal essas representações artísticas desses momentos da escritura. Yosef aqui totalmente desfigurado, sem as características do seu povo, dos seus irmãos, por isso que eles não o reconheceram. Porém, dentro dele era o mesmo Yosef. Quer dizer, o mesmo não, né? Era um Yosef da versão melhorada, 2.0 turbo. Yosef aí no seu mais alto nível, né? Ele deixou de ser um menino, agora já um homem experiente, quase com seus 40 anos de idade, já governador de todo o Egito, já tinha 37 anos, né? Quando seus irmãos chegaram aí, provavelmente 38 anos de idade, estava no topo ali da sua masculinidade, das suas condições, faculdades mentais e físicas, e agora ele reencontra os seus irmãos e busca essa reconciliação. Está aí a porção Vaigash, aproximou-se, e a gente vai entender justamente isso. Restaurando a essência dos patriarcas. É isso que a gente vai estudar hoje. É isso que a gente vai se focar hoje na história dos filhos de Jacó, essas 12 tribos. 12, preste atenção. Não é uma, não é duas, não é 9, 9,5, não é 11, não é 13, 13 não. Jamais será 13. São 12 tribos de Israel. 13 entre aspas, né? Pode até ser. Como? Yosef, ele teve 2 filhos. Esses 2 filhos aparecem literalmente ali na divisão das terras, porque Levi, ele não vai ter herança em Israel. Então, foi colocado essas 2 tribos aí como os descendentes de Yosef nos seus 2 filhos, né? Menashe e o Efraim. Então, quando a gente observa dessa perspectiva, teriam em tese 13 tribos, né? Porém, não existe uma tribo além dessas, né? Que não sejam da descendência de Jacó. É isso que eu quero dizer. Então, a gente encontra vários problemas ao tentar fazer Yosef
líder de Israel lá no início, quando a gente viu Yaakov tentando impor aos seus filhos que, em vez de Reuben ser o primogênito, aquele que estaria à frente das promessas do Eterno e daria continuidade às promessas que o Eterno deu para Abraham, para Isaac, para Yaakov, e agora Yaakov teria que passar essa autoridade para um dos seus filhos, e todos esperavam que fosse Reuben, porém, o primogênito, né? Jacó estava treinando Yosef, José. Só que ele com 17 anos, na sua imaturidade, sem ter aquele jogo de cintura, estava ali dando uma entregada nos seus irmãos, e ele teve 2 sonhos, e aí é que inflamou ainda mais os seus irmãos pela sua imaturidade. Porque não era para ele ter reunido seus irmãos, já sabendo que seus irmãos não estavam se agradando daquela circunstância dele ser imposto como príncipe entre eles, e não conquistando essa, como ele fez depois. Yosef depois, ele se colocou como um príncipe entre seus irmãos, não por imposição, mas por méritos. A gente consegue entender isso nas palavras príncipe em hebraico. Tem 2 palavrinhas, uma é Nasir, o outro é justamente Sar. Sar é como a gente vê no nome próprio de Israel. Yud, a mão, Sar, príncipe, El, do Eterno. Então o Eterno, que é esse príncipe, esse Sar, quer dizer o príncipe por merecimento. Que é isso que aconteceu, né? Yaakov lutou com o mensageiro e ele disse, olha, porque tu lutastes com o Eterno, tu mereces ser chamado a mão do príncipe do Eterno. É basicamente isso. E não ele foi príncipe por causa da sua descendência, só por descendência. Porque se fosse assim, o próprio Yaakov, o próprio Isaac não seria quem receberia as promessas, seria Ismael, porque ele é primogênito. Se fosse assim, o próprio Yaakov não seria o responsável por levar adiante, seria Esaú. E agora, Yaakov já tendo esse pressuposto, ele quer colocar Yosef como o príncipe entre seus irmãos, mas ele tem que saber que isso não se dá por genealogia, por escolha, e sim por merecimento. Ele não tinha essa experiência, ele vai contra o seu sonho para os seus irmãos se irritam e queriam até matá-lo, mas de repente trocam ali, mudam de ideia e o vendem como um escravo para o Egito, e essa escravidão cá entre nós. Imagina aqui, meus irmãos, um rapaz de 17 anos, criado literalmente para ser um príncipe entre seus irmãos, porque ele não pegava no pesado. Lembre-se, a roupa dele era de mangas compridas. Isso conota justamente a realeza, aquele que não vai sujar as mãos, não vai fazer trabalhos pesados. E uma pessoa desse nível sendo jogado dentro da maior nação da época, que era justamente conhecida por ser impiedosa com os escravos. Então, literalmente, seus irmãos estavam vendendo ele para a morte. Eles sabiam que ele iria morrer. Tanto é que eles nem imaginavam que Yosef estava vivo. Eles imaginavam que eles estão indo no Egito, nem passou pela cabeça deles em dizer, vamos procurar por nosso irmão no Egito? Vamos procurar por Yosef? Eles nem pensavam nisso, porque eles diziam, não, já está morto. Isso aí, um menino daquele ali, que não consegue se criar nem com a gente, vai se criar no Egito como escravo. Ele com certeza deve ter morrido logo. Se não morreu na viagem, morreu quando chegou. Mas não sabiam eles que Yosef, literalmente, todo aquele aprendizado que seu pai havia dado a ele, ele usou para governar, para gerir a casa de Potifar, posteriormente a prisão onde estava, e por fim o Eterno tirou de onde ele estava para governar não só pequenos locais, mas todo o Egito. É assim que o Eterno age, meus irmãos. Ele às vezes nos prepara de uma forma que a gente nem espera. A gente está sendo treinado, mas nem sabe. Eu estava falando sobre essa porção, eu dei o exemplo daquele senhor Miyagi. Quando ele, se você já assistiu aquele filme Karate Kid, né? O antigo, o antigão, né? O rapaz ali tá tendo problemas na escola, estão batendo nele, isso, aquilo, outro. E um senhorzinho vai lá e defende ele. E ele quer aprender com esse senhor, chamado senhor Miyagi. E o senhor Miyagi passa lá mais de mês ensinando esse jovem.
primeiro a lixar o chão, ele lixa com a mão direita, depois com a mão esquerda, depois ensina ele a passar o verniz para cima, para baixo, para cima, para baixo. O rapaz fica lá lixando, invernizando todo a casa desse senhor. E quando esse senhorzinho, quando esse rapaz começa a se irritar e dizer, olha, eu não estou aprendendo nada aqui, você está me usando como empregado. Então o senhor Miyagi vai lá e começa a dizer, vamos agora para uma luta rápida. Ele começa a proferir golpes nesse menino e o menino começa a usar aquelas técnicas que ele estava fazendo, aquele treinamento de lixar para se defender do lado, defender por cima, para atacar. Então ele viu que estava sendo treinado, mas nem sabia. Assim é o Eterno conosco. Ele nos treina e nós nem sabemos que estamos sendo treinados. O caminho que a gente está passando já é um treinamento. Para a gente melhorar, para a gente ser seres humanos melhores, né? Então, quais são as características desses homens aí, desses dois patriarcas que a gente vai ver nessa porção, que são justamente a história está se desenvolvendo nesses dois, né? Mostrou Yosef sendo levado para o Egito e ali sendo preso, né? Estando na casa de Potifar. Depois corta para Judá, indo para distante do seu pai, não aguentando ali estar vendo seu pai chorando, né? Tanto é que a gente vai ver esse texto falando aí. Ele não vai aguentar ver o seu pai chorando novamente. A gente vai ver mais à frente. Quais são as características desses dois patriarcas? A primeira a gente vai citar de Yehudá, que é se colocar no lugar dos seus irmãos, ser um líder para salvar todos e não só a si mesmo. Hoje, a gente consegue enxergar nos nossos irmãos que ainda detêm o conhecimento da Torá, que ainda praticam com toda a sua essência, são uma luz e uma referência. Eles querendo não só salvar a si mesmo, mas salvar o mundo inteiro com isso. Levar essa mensagem para todas as nações da Terra. Levar essa salvação para todos, sem exceção? Não. Então, quando essa concepção mudar, quando não houver mais rusgas, nem raiva, imagine se Yehudá soubesse que Yosef estava lá sendo governador do Egito. Se ele já soubesse, ele iria? Seus irmãos iriam? É bem provável que não. Eles mandariam outras pessoas, mas eles jamais iriam entrar lá no Egito porque eles teriam medo ou se sentiriam, poderia até ser, com inveja do seu irmão ou raiva do seu irmão. Já a característica, a essência de Yosef é de não se contaminar com as práticas das nações, da nação que ele vivia, no caso, que seria o Egito. A gente observa aí, como a gente viu na imagem atrás aqui, né, deles, vários desenhos aqui, eles tinham muito costume da idolatria, porém Yosef não se contaminou com isso. Ele viveu entre a nação idólatra, mas não se contaminou. E eu pergunto a vocês, meus irmãos, a casa de José, hoje, entre as nações, está contaminada com a idolatria? Também. Sim. Então, todos dois precisam restaurar essa essência dos patriarcas. Essa é a retificação que a gente precisa encontrar para que possamos todos juntos novamente coabitar, conviver. Porque é impossível você ver um Yehudim, um judeu, na casa de alguém que está cultuando imagem de escultura. E é impossível, bem como alguém que está cultuando essa imagem de escultura querer buscar os ensinamentos de um Yehudim, buscar a salvação, como Yeshua disse, né? A salvação vem dos Yehudim, dos judeus. Ou seja, é impossível a gente buscar a nossa essência sem um conectar-se ao outro. Um vai ajudar o outro. Por isso que o Eterno vai usar um exemplo maravilhoso. A gente vai ver isso mais à frente. No livro de Bereshit, Gênesis, no capítulo 44, versículo 1 diz: Vaigash Elaiv Yehudá, Vaiomer bi Adoni, Yadaber na Avdeha Davar be Atseni Adoni ve'el Yahar Afeha be Avdeha ki Hamorha ka
Cafraô. Então Yehudá aproximou-se a ele e disse: Ai, meu senhor, me deixa, peço-te, que o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o faraó. Do versículo 1 para o 32, porque Yehudá ele vai começar a contar ali, eu não vou falar tudo para que vocês possam acompanhar o decorrer da semana e eu não posso também dar spoiler aí da porção do professor que vai falar no próximo Shabat, né? Já é o meu costume, para que eu não possa falar muito aí. De repente o professor tem uma ideia totalmente diferente da minha, vai pensar, mas rapaz, o irmão Marcos Aurélio disse uma coisa, o outro professor está dizendo outra. Pode acontecer, né? São visões diferentes. Aí para evitar isso, vou falar bem pouquinho. Mas Yehudá, ele foi ali, ó, enumerando todos os acontecimentos. Começou a falar pro seu irmão ali tudo o que havia acontecido, inclusive, né, o que eles haviam feito, que o próprio Yosef não existia mais, que eles haviam cometido um erro no passado, e que agora ele não iria permitir novamente aquilo acontecer, que ele havia se colocado como fiador do seu irmão, de Binyamin, e Yosef está analisando tudo aquilo ali para ver se realmente eles iriam novamente se desfazer do seu irmão mais novo. Por quê? Todos sabiam que Yaakov amava mais os dois filhos que ele tinha com Rachel. Tanto o próprio Yosef, por isso que eles tinham tanto intriga com Yosef. E agora que Binyamin estava sozinho, não tinha mais Yosef, ele queria saber como seus irmãos estavam tratando Binyamin, se eles continuavam agindo da mesma forma. E para surpresa de Yosef, eles mudaram, principalmente Yehudá. Aquele que deu a ideia de vendê-lo para o Egito, agora não quer mais vender o seu outro irmão como escravo, Binyamin como escravo para o Egito. Ele está se colocando no lugar do seu irmão. Ou seja, houve uma mudança na sua essência. Os anos fizeram bem para Yehudá. No versículo 32 ele vai dizer: porque o teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se não tu tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Ele chega a dizer, né? Eu não conseguirei ver mais a face do meu pai se esse moço não retornar comigo. Como eu vou olhar para a cara dele? Eu passei vários anos, Yosef, eu acho que ele deve ter continuado, né? A Torá não vai dizer tudo. Eu passei vários anos longe da minha casa porque eu não conseguia ver a cara do meu pai depois que meu irmão morreu. Porque para ele tinha morrido, né? Eu tive que ir embora. E quando eu volto, agora eu me ponho por fiador do meu irmão mais novo, do outro irmão que ele tanto ama, do outro filho que ele tanto ama. E agora ele vai ficar aqui como escravo? Não. Eu prefiro eu ficar. Eu não consigo nem enxergar mais a cara do meu pai. E é aí que Yosef se revela. Porque Yehudá se pôs no lugar do seu próprio irmão. Por isso que Yeshua, meus irmãos, Yeshua, o nosso mestre, ele vem de um legado que todos esses homens de Yehudá repercutem ao longo da história. A gente tem Nachshon, quando o povo estava encurralado, não tinha mais para onde ir, só para trás o exército do faraó, dos lados montanhas, para frente o mar. E Moshe disse: por que vocês vêm a mim? Eu ordeno que marchem. E ninguém queria marchar, então Nachshon, um homem ilustre da tribo de Yehudá, que nunca disse uma só palavra na escritura, ele é o primeiro a entrar dentro do mar, e segundo a história, né, o Midrash que o Talmud faz, quando a água chegou no seu nariz, Moshe tocou na água e o mar se abriu. Então Nachshon, ele é também um sinônimo disso, da confiança, daquele que se entrega em confiança para salvar toda a nação. Depois nós temos Caleb, que em meio a todo mundo ali prestes a apedrejar, tanto ele, Arão, o próprio Yehoshua e ele mesmo, ele e Yehoshua seguraram as pontas ali e continuaram sendo firmes. Olha, a gente vai conseguir, vamos conseguir entrar na terra de Canaã.
Então todos não pereceram ali por causa desses dois homens, Yehoshua e Caleb, que deram bons testemunhos para que a nação continuasse viva, né? E, por fim, a gente tem Davi, que, mesmo pequeno, foi enfrentar um gigante. Enquanto todos temiam, Davi não se esmoreceu. Todos eles homens valorosos da tribo de Judá, que preferem dar a sua vida do que ao contrário, que toda a nação pereça. Prefere se entregar do que o povo de Israel venha a perecer. E nós temos o nosso mestre Yeshua, que dispensa comentários, e na sua luta que ele teve contra o sistema religioso da sua época, ele conseguiu vencer esse sistema, quebrando todas as barreiras que nenhum outro ser humano jamais ousou ou conseguiu fazer. Nós só conseguimos quebrar essas barreiras através da nossa mente. Yeshua conseguiu isso em todos os sentidos. Ele superou até a morte por amor aos seus compatriotas. E olha o que ele diz lá em Yohanan, capítulo 15, versículo 13. Eim leish ahava rabá me asher im yatem et nafsho ba'ad yadidav. Ninguém tem maior amor do que ninguém tem maior amor que quem abre a mão da própria vida pelos seus amigos. Yeshua, ele abre a mão da sua vida para que nós não ficássemos em cativeiro. Cativeiro de quê, meus irmãos? Cativeiro do pecado. O sinal que ele fez de ressuscitar dos mortos, pela sua fidelidade à Torá, mantém essa chama acesa de confiança nas palavras do Eterno até os dias de hoje. O amor que nós temos pelo Eterno é através da confiança que Yeshua tinha, que nem a morte poderia superar o amor que ele tinha pelo próprio ser humano. Ser humano este que buscava amá-lo em detrimento à sua própria vida. Então, quando a gente se entrega, busca se entregar por nosso próximo, nós estamos trazendo sobre nós a essência de um verdadeiro Yehudim. Quando a gente se nega a si mesmo para auxiliar quem está à nossa volta. E qual é a melhor forma da gente fazer isso, meus irmãos? É trazendo sobre essas pessoas a vida. E o que é a vida? A palavra do Eterno. Quando a gente se omite de levar essa mensagem para alguém, a gente está negando a ele o direito da vida. Por isso que a casa de Yehudá precisa literalmente entender que essas promessas que ainda existem, que é o que a gente vai estudar mais à frente agora com a Haftará, o estudo do profeta Ezequiel, vai falar justamente disso. O povo de Israel ainda não voltou do cativeiro em sua totalidade. Isso só acontecerá quando todos estiverem unidos. Porém, o que há hoje? Muita rusga, muita intriga, mas não é do povo em si mesmo. É literalmente dos sistemas religiosos que ficam um tentando convencer o outro da sua verdade. Enquanto só existe uma verdade, não existe duas. Vocês são meus amigos, preste atenção. Quer ser amigo de Yeshua? Ele deu a vida por você? Deu, beleza. Ele não deu a vida por seus amigos? Você não é amigo de Yeshua? Beleza. Porém, de que forma ele é nosso amigo? Vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Piatá, Yadi, Yai, Didai, Ri, Nechem, Rak, Im, Ta'asu, se fizerem, Et Asher Anohi, Mitzaveh, tudo aquilo que eu, Mitzaveh, ordeno, Etchem, a vocês. Vocês só serão meus amigos nessas condições, meus irmãos. Nós só podemos ser amigos de Yeshua se nós fizermos tudo o que ele nos tem ordenado. E qual é a ordenança de Yeshua? Amemos-nos uns aos outros.
que nós nos amemos uns aos outros. E esse amor consiste em quê? Na prática dos mandamentos do Eterno. Porque eu não tenho como amar o meu irmão se eu roubo, se eu bato nele, se eu minto, profiro mentiras sobre a sua vida, faço uma lashon hará. Eu não tenho como amar o meu próximo se eu não ajudo ele na sua alimentação, se eu não dou uma palavra amiga. Eu não posso demonstrar amor ao Eterno se eu, por exemplo, falto aos seus encontros marcados, às suas festividades. Diferencia um povo dele das outras nações. Yeshua guardou cada um dos mandamentos da Torá, sem exceção. Muitos traduzem mal, interpretam mal os textos que Yeshua curava no sábado, que não tem nada a ver com transgredir Shabat. Porque se ele transgredisse o Shabat, ele não era o Messias. Então, já começa por aí. Então, nós temos que ter essa concepção de que Yeshua nos ordenou que nós guardássemos os mandamentos. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Só não entende quem não quer. 17 até o 20. Versículo 15. Já não os chamo escravos. Preste atenção. Aqui, Yehudá estava se portando como o quê? Sendo escravo de Yosef e Yosef como seu senhor. Yeshua, ele inverte esse papel, né, para os seus discípulos e diz, olha, eu não chamo vocês de escravos, porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu os chamei de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu pai, eu lhes fiz conhecer. Olha aqui. Então, para um senhor, um mestre, um chefe, né? Você não sabe o que se passa da vida dele, né? Quais são as suas reais intenções, o que é que ele tem de missões para fazer num dia. Pelo contrário, ele chega, te vê e diz, olha, tu tem que pegar e limpar aquilo ali, vai-te embora e desaparece da minha frente. Só aparece na minha frente quando tiver limpo. A maioria do povo é assim, né? Eu não sei se ainda hoje é assim, né? Mas existe muita gente que age assim, dessa maneira, né? Não trata com cordialidade seus empregados, não escravos, mas empregados. Tratam eles como escravos, né? Na realidade. Mas, observe bem. Yeshua, ele tinha uma missão e essa missão, ele não omitiu nada dos seus irmãos. Por quê? O que ele recebeu foi do Eterno. Então ele ouviu do Pai. E onde se ouve do Eterno? Na Torá. É o Eterno falando com o ser humano. Os 5 primeiros livros da Escritura é o Eterno falando para com o ser humano. E isso vai se repetir justamente na profecia do profeta Yehezkel. Antes disso, há 2 anos atrás, quando eu fiz esse estudo, eu fiz um estudo mais completo sobre a divisão das tribos. Mas sem isso, sem eu falar um pouco sobre isso, fica impossível de vocês compreenderem o que a gente vai abordar. Eu sugiro, se você quiser compreender mais sobre as 2 casas de Israel, na porção de 2 anos atrás, esse mesmo estudo, vocês vão observar eu falando com exatidão. Eu falo sobre a parábola do filho pródigo, eu falo sobre Jeroboão, sobre Roboão, sobre a divisão que houve, né? Por fim, mas não vai vir ao caso agora, mas eu vou fazer só um vislumbre aí, um resumozinho, para que a gente possa entender o que aconteceu. No livro de 1 Reis e 1 Crônicas, 1 Reis 12, vocês podem acompanhar isso. 1 Crônicas, capítulo 10, se eu não me engano, capítulo 10. Relatam um acontecimento que marca até os dias de hoje. A história da Bíblia, né? Marca até os dias de hoje a história da Bíblia. A divisão das 12 tribos de Israel, após a morte de Shilomon, o rei Salomão. Seu filho, Rehavam, o nome dele traduzido é Roboão. O nome dele é complicadíssimo, por isso que eu vou ter até a tradução do lado aqui. Viu? Assume o trono, porém, ao ser questionado sobre a diminuição da carga tributária, ele afirma que será ainda mais rigoroso do que o seu pai anteriormente, né? Depois que ele faz isso, o povo faz o quê? O povo se rebela. Então, morreu Salomão. Salomão, para construir seu império, exigiu impostos altíssimos, né, para construir o templo, entre outras coisas, manter a paz, né, pagar
dividendos aos os reis da terra, seus casamentos, sua vida luxuosa. Ele puxou muito do povo. E ele morre. E seu filho assume o reino, né? Roboão, Rehavam. Esse homem toma conselhos com os sábios, porque o povo se reuniu para pedir o quê? Para baixar os impostos. Ele vai, toma os conselhos com os sábios que estavam ali com seu pai, quando ele era vivo, e os sábios dizem, olha, o povo tem razão, baixa os impostos. Mas ele sai da sala ali e vai conversar com seus amigos, os amigos de infância, pessoas jovens, sem experiência. E ele diz que nada, esse povo não sabe de nada, cara. Esse sábio aí que aconselhava teu pai. É melhor tu aumentar ainda mais o imposto, porque se tu baixar, tu vai perder a tua moral. Aumenta ainda mais. Esse povo tá preguiçoso. E tu vai perder tua vida luxuosa, como teu pai tinha, tu vai ter que ter a mesma vida luxuosa. E ele analisa os dois conselhos e ele resolve o quê? Ele resolve dizer pro povo que vai aumentar ainda mais o imposto. Ele chega a dizer, olha, o meu dedo mindinho, o menor dedo meu, é mais grosso do que o lombo do meu pai. Ou seja, imagine, meu pai lhe castigava com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Olha as palavras desse homem. Então o povo se revoltou, 10 tribos abandonaram as 12. Eles disseram, olha, a gente não vai mais estar sob o jugo da casa do rei, da casa de Judá, da tribo de Judá, que deles vinham sempre agora, estavam vindo as dinastias dos reis de Israel. E o líder dessa revolta chamava-se Yaravam, Jeroboão. Então, 10 tribos passaram a proclamar esse homem, Yaravam, Jeroboão, a tribo de Efraim como seu rei. Ele era da tribo, né? De Efraim, da tribo de Efraim como seu rei. Efraim recebeu a bênção da primogenitura de Jacó, ou seja, nele estariam a esperança da continuidade das promessas feitas a Abraão. Porém, observamos que esse novo rei ele era o quê? Ímpio, causando no povo um sentimento de rebelião contra o Eterno, e posteriormente ocasionou em sua dispersão até os dias de hoje. Então, o povo se separou, 2,5 tribos ficaram no sul, conhecida como Casa de Judá, ficaram a tribo de Judá, Benjamim e metade da tribo de Levi. 10,5 tribos foram para o norte. Os dois, lógico, filhos de José, que se dividiram em 2 casas, casa de Menashe, Manassés, e casa de Efraim. As 2 casas de Yosef se transformou em 2. E a outra metade da tribo de Levi, e as outras 9 tribos estavam com eles. Ou seja, 10 tribos, vamos colocar assim. 10,5 tribos, mais 10 tribos no norte. E ficou conhecida na escritura não só como casa de Efraim, mas também como casa de Israel. Por serem quase a totalidade das tribos, ficou conhecida como casa de Israel. O reino do norte, conhecido em cima como casa de Israel. Vou fazer um desenho aqui esdrúxulo. Não riam, calma. Não riam. Vamos supor que aqui seja o território de Eretz Israel, certo? Daqui para cá, norte, é o casa de Israel. Opa. Esse meu mouse aqui é muito ruim, viu? Não liguem, meus irmãos. Meu mouse é horrível. Para escrever Reino do Norte, Israel. Paguei foi tudo. E o Reino do Sul, eu vou só escrever o Yud e o... não dá Yud, né? Vamos botar aqui, né? Vamos supor que fosse isso aqui. Aqui o rio, o Yarne descendo. Aqui o norte, em cima, a casa das 10 tribos. E aqui no sul, a tribo de Judá, com Benjamim. Certo? Desculpa os garranchos aí. Então, no norte, essas 10 tribos ficaram com Jeroboão.
E no sul, com Roboão, filho de Salomão. Por consequência, o que aconteceu? Literalmente, meus irmãos, essas tribos do Reino do Norte eles começaram a se dispersar. O Reino do Sul continuou sendo governado por membros da tribo de Judá, que oscilavam entre reinados ímpios e justos. Havia oscilações no Reino do Sul entre reinados justos e ímpios. Mas até o dia de hoje, essas 12 tribos continuam separadas. Por isso o Eterno promete através do profeta, que é o que a gente vai ver, que haverá novamente uma união dessas tribos. Olha o que esse Jeroboão fez no Reino do Norte. Presta atenção. Jeroboão no seu coração, e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino a casa de Davi. Ou seja, estava para ter uma festa, e as festas, como todo mundo sabe, eram festas de peregrinação, onde todo mundo tinha que sair de onde morava e ir até Jerusalém, para o templo e lá fazer sacrifício. Mas o que aconteceu? O povo não estava brigado? Não existia essa separação do Reino do Norte com o Reino do Sul? Jeroboão disse: olha, eles vão voltar para lá. E eles têm um ponto forte, né, o Reino do Sul. Eles têm o templo. Então o povo daqui a pouco vai se esquecer dessa briga, vai querer voltar sob o jugo do rei lá do Sul. E eu vou perder minha boquinha, né? Aí no versículo 27 diz, isso de primeira Crônicas, acho que é 12, 26. Versículo 27 agora. Se esse povo subir para fazer sacrifício na casa de Adonai, em Jerusalém, o coração desse povo se tornará ao Senhor, a Ravham Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Versículo 28. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será subir para Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir do Egito. E pôs um em Bet-El, outro colocou em Dan. Esse feito se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan para adorar o bezerro. E também fez casa nos altos, constituiu sacerdote dos mais baixos do povo, ou seja, a ralé do povo ele colocou como sacerdote, não mais os levitas. O que não eram filhos de Levi. Fez Jeroboão a festa no 8º mês, não no 7º. No 15º do mês, ou seja, justamente na data que era para ser mais um mês antes, né? Como uma festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Bet-El, sacrificando bezerros que fizera. Também em Bet-El estabeleceu sacerdotes nos altos que fizera. Então, esse homem aí, agindo com toda a impiedade, começou a sacrificar nesses altares, causando essa divisão no povo, para não perder sua boquinha, não é isso? Então o Eterno vai lá no profeta Yehezkel, que é o tema da nossa Haftará. Ele dá uma visão para o profeta. E ele ordena que o profeta fizesse isso, essa ilustração aqui. Essa imagem. Ele pegasse 2 galhos de madeira e os juntassem, escrevesse Casa de Israel, Efraim, Reino do Norte, Casa de Judá, Reino do Sul. E escrevesse nessas madeiras isso, juntasse as duas, ou botasse numa corda, ou batesse com um prego, fizesse qualquer forma, mas juntasse as duas e levantasse diante dos olhos do povo. É isso que a gente vai ler agora. No livro de Yehezkel, no capítulo 37, versículo 15, diz: Vai-ri davar Adonai Elai lemor. E outra vez veio a minha palavra do Eterno, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve por Yosef, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Então aqui é claro, meus irmãos, a partir disso aqui vocês vão entender. Quando aparecer casa de Israel,
Quem é a casa de Israel? É justamente a representação dessas 10 tribos. Quem é o líder da casa de Israel? Efraim. De onde vem Efraim? De Yosef. Yosef é o patriarca aqui na realidade, está justamente em objeção a Yehudá. Novamente, esses dois patriarcas estão na liderança do povo, de lados opostos, só que dessa vez, em vez de Yehudá estar com seus irmãos, quem está com os irmãos todinho é Yosef. Eles inverteram os papéis. E eles estão nessa luta até os dias de hoje. É uma briga familiar, uma briga entre irmãos. Tem um ditado que diz: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Briga entre irmãos, vamos. Na realidade, a gente tem que meter a colher assim, a gente tem que ajudar. Porque nós fazemos parte dessa história. Se a gente não se reconciliar, é pior pra gente. Porque a gente faz parte dessa história de irmãos. No versículo 17 diz: vai karav otam ehad el ehad lecha leetz ehad vehayu la ahadim beyadecha. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. Ou seja, ele deve pegar esses dois pedaços de madeira, um que representa o reino do sul, casa de Judá, um que representa o reino do norte, casa de Israel. E Yeshua disse certa vez: vocês vão começando a vislumbrar algumas coisas. Quando uma mulher vem pedindo cura para sua filha, tudinho, ela era de outro povo, uma mulher cananeia, e os discípulos vão lá, dispersam ela. O próprio Yeshua disse: olha, Senhor, essa mulher vem te perturbar e quer alguma coisa, o que é que tu dizes? Ele diz: eu vim ensinar o quê? As ovelhas perdidas de onde? Da casa de Israel. Agora está começando a vislumbrar, né? Ele fala certa vez que veio buscar uma ovelha perdida. Deixou 99 no aprisco e foi buscar uma que estava perdida. Que ovelha perdida é essa? Casa de Israel. Eu vim ensinar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Existem ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, que cabe a mim buscar. Ou seja, Yeshua vem reunir essas ovelhas que estão dispersas. Então, unir essas ovelhas uma com a outra, tornar a ser uma só na sua mão, é isso que o Eterno está tentando dizer a esses homens através dessa imagem. Deixa eu ver se eu boto aqui de novo. É isso que o Eterno está fazendo para eles. Essas duas casas estão separadas. Uma já nem existia mais. Quando o profeta está dando essa profecia, a casa de Israel já havia sido levada cativa. A casa de Yehudá estava ali sendo levada, já tinha sido levada em cativeiro também. Estava sendo levada em cativeiro. Estava no cativeiro, né? Então, veja que diferença. Uma já havia sido levada, e a outra estava no cativeiro. Observem que o Eterno, meus irmãos, ele na sua misericórdia, ele está dando uma mensagem de esperança para o povo. A profecia também tem isso. Porque quando a gente sabe que ainda existem promessas a serem feitas, a gente não vai acreditar que esse mundo já é o paraíso. A gente sabe que há coisas melhores para vir. Porque eu jamais vou aceitar que o que eu vivo hoje, nesse Brasilzão aqui que a gente vive, é o local perfeito, é a coisa melhor do mundo, tá tudo perfeito já. As guerras que estão acontecendo no mundo todo, a aflição que existe em todas as nações da Terra. A gente sabe que é uma esperança maior, porque essa promessa do Eterno ainda não se cumpriu. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. A mesma que os apóstolos fizeram, os discípulos, emissários de Yeshua, fizeram para ele. Observem.
Naquele momento, e para hoje, a esperança que essa escritura, essa palavra nos dá, né? Que a gente, todos nós, fazemos parte de um reino que será restaurado. Então, desde aquele momento, essa esperança que foi dada pelo profeta até os dias de hoje, nos garante essa esperança de que haverá uma restauração. Yeshua estava prestes a subir ali, desaparecer, né, pelos céus, pelas nuvens, até que o mensageiro disse: olha, para que vocês estão olhando para cima ainda? O mesmo mestre voltará nesse mesmo local. Só que, o que é que os emissários, minutos antes ali, horas antes de Yeshua ser elevado aos céus, perguntaram para o mestre? Qual era a maior preocupação que eles tinham? Está lá em Atos capítulo 1, versículo 6 ao 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não compete a você saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu na sua própria autoridade. O que é que eles querem saber, meus irmãos? Será naquele momento que Yeshua vai restaurar as 12 tribos de Israel? Ele vai cumprir essa profecia de Ezequiel, de que uma vara se unirá a outra e eles serão um só rebanho e haverá um só pastor sobre elas? É nesse momento? Yeshua está dizendo: olha, não compete a vocês saber o momento em que o Pai designou para que isso aconteça. Vai acontecer, mas não é no momento que vocês querem. Vek ha-asher yomeru eleha bnei amecha lemor ha-lo tegid lanu ma eler lach. Quando o seu povo perguntar a você o que tudo isso significa, o que é que você vai responder, Yehezkel? Quando o povo te perguntar o que é isso? O que isso representa? Por que você está juntando essas duas varas? Uma vara com o nome Yehudá, a outra com a vara Efraim, casa de Israel, casa de Yosef. Por que você está juntando uma na outra? Se elas não existem mais, a casa de Yosef já não existe mais, o reino de Israel já foi destruído. Por que você está juntando uma na outra ainda? Até hoje, meus irmãos, quando a gente fala sobre essas duas casas de Israel, tem uma venda no olho do pessoal. Ninguém consegue enxergar. Até muitas pessoas intexuváveis. Quando falamos que haverá o retorno das tribos perdidas, as pessoas infelizmente perguntam para nós: o que significa isso? A mesma coisa. Eu não consigo entender o que representa essas 12 tribos. Se nós somos estrangeiros, a gente é gentil, o que é que a gente tem a ver com as 12 tribos, o povo de Israel? Israel passou, agora nós somos outro povo. A pergunta que a gente deve fazer para essas pessoas e até para a gente mesmo é: no livro de Apocalipse aparece 13 portas ou 12? Aparece 12 portas. Não aparece a 13ª porta, a porta dos gentios, a porta dos estrangeiros. Ou você entra pelas 12 portas das 12 tribos de Israel, onde quem vai fiscalizar ali são os 12 cordeiros, os 12 apóstolos do cordeiro, os 12 emissários do cordeiro. Ou você está fora da jogada, meu irmão, minha irmã. Ou eu entro por essas portas ou estou fora da jogada. Não existe a 13ª porta. Tá aqui uma ilustração aí. Vocês conhecem, tenho certeza. Do artista fez aí do nosso mestre no madeiro. Por que eu trouxe isso, meus irmãos? É algo que realmente nos causa tristeza e alívio de saber que ele não está mais aí, né? Ele não pode procurar ele aí, meus irmãos. Pode procurar no túmulo, tá vazio, porque ele está já com o nosso Pai. Yehezkel 37:19. Diga-lhes que Adonai Elohim diz o seguinte: eu tomarei a vara de Yosef, lembre-se, uma das varas, que está na mão de Efraim, ou seja, da tribo de Yosef, quem é o representante dessas 10 tribos, Efraim, junto com as tribos de Israel, as tribos do norte. Olha aí, o representante de Yosef,
o seu descendente, que foi considerado como primogênito por Yaakov, que inverteu as mãos, né? Efraim, que é o representante de quê? Das 10 tribos do norte, que a ele estão agregadas. Eu a porei junto com a vara de Yehudá e farei deles uma única vara, de forma que se transformem em uma só em minha mão. Por que eu trouxe essa ilustração, meus irmãos? Não sei se vocês já se pegaram pensando nisso. Duas varas. Yeshua diz: eu sou a videira verdadeira. Yeshua, ele se coloca como, logicamente, para dar um exemplo, para trazer um midrash, uma história, uma ilustração para os seus discípulos. Eu sou a videira verdadeira. Mas ele tinha essa compreensão. Ele precisava dizer essas palavras, porque essa representação dessas duas varas, uma que estava viva e a outra que estava lá para ele ser pendurado, estava totalmente morta. Ele precisava dar a sua vida para poder trazer novamente à vida essa outra vara que estava morta. Uma estava totalmente destruída, levada entre as nações, não se sabia mais onde estavam, mas através desse momento, dessa confiança que os discípulos viram ele morto e depois sendo ressuscitado, eles entregaram a sua vida para levar adiante a mensagem que o Eterno havia enviado o seu mestre Yeshua, e ele mandou buscar essas ovelhas perdidas da casa de Israel, que o povo Yehudim, naquele tempo, está lá em João capítulo 7, versículo 35, que eles sabiam onde estavam os seus irmãos, mas não iam buscá-los. Criaram normas e regras de homens que proibiam ensinar estrangeiros, proibiam entrar na casa de estrangeiro, proibiam comer com estrangeiro, proibiam conversar com estrangeiro, proibiam ensinar-lhes os costumes da Torá, sabendo que seus irmãos estavam entre os gregos. João 7,35. É claro isso. Eles sabiam onde eles estavam, mas criaram regras para que eles não pudessem retornar. Só que agora, os discípulos de Yeshua, seus talmidim, eles não vão abrir mão da boa mensagem. Eles preferem dar a sua vida, porque eles sabem que a promessa do Eterno agora se cumpriu aos olhos deles. Eles já não temiam mais a morte, porque nem a morte poderia impedi-los do amor do Eterno. Então, Yeshua, que representa essa vara, essa videira que tem vida, e deu a sua vida para resgatar esse tronco, esse madeiro que está morto. E representa a casa de Efraim. Então, a casa de Judá novamente deu sua vida agora pela casa de Yosef. E eles estão unidos aqui nessa representação do madeiro. E olha o que o texto diz: porei junto com a vara de Yehudá e farei deles uma única vara. Opa, fechei aqui. De forma que se transformem em um só em minha mão. Aqui eles se tornaram um só, porque eles foram unidos com um prego, e uma coisa só se tornou à vista de todos, de todas as nações da terra. Esse é o nosso mestre Yeshua, que é um legítimo representante da tribo de Yehudá, e dá a sua vida para que todos os seus irmãos sejam preservados. Continuando, os pedaços de madeira nos quais vocês escreveu devem estar em sua mão diante dos olhos deles. Assim estava essas duas varas, né? Esse homem que representa literalmente a videira verdadeira, e corre, a sua seiva corre para a vida eterna, junto com aquela vara morta, né? E Yeshua estava à vista de todos, aos olhos de todos. Os pedaços de madeira, os quais você escreveu, devem estar em sua mão diante dos olhos deles. Então diga-lhes que Adonai Elohim diz: eu tirarei o povo de Israel de entre as nações, ou seja, uma nação que estava morta. Pouco antes, se vocês lerem todo o capítulo 37 de Ezequiel, vocês vão ver a profecia do Vale dos Ossos Secos. E a profecia do Vale dos Ossos Secos fala diretamente para a casa de Israel. Não fala para a casa de Judá. Por quê? A casa de Israel estava assimilada entre as nações e já não se conhecia
eles não sabiam mais a vontade do Eterno. Eles já não conheciam mais o caminho do Eterno. Olha o que o texto diz. Então diga-lhes o que Adonai Elohim diz. Eu tirarei o povo de Israel dentre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todos os lados, e os trarei de volta para a sua própria terra. Já estamos finalizando, meus irmãos. Esse estudo realmente é muito emocionante. A gente aprende muito, né, com essas profecias do Eterno. E no versículo 22 diz: farei deles uma só nação na terra, sobre as montanhas de Israel. É isso que os discípulos estão perguntando para Yeshua. Senhor, quando é que tu vai restaurar as 12 tribos? Restaurar Israel. Então, farei deles uma só nação na terra, sobre as montanhas de Israel, e um rei será sobre todos eles. Que rei é esse? Vocês têm dúvida de arriscar? Quem o Eterno colocará como rei dentre as nações? Representante da tribo de Judá. Eles não mais serão duas nações e nunca mais se dividirão em dois reinos. Então, essa profecia, meus irmãos, ainda não aconteceu. Para quem diz que falam, né, abre a boca para chamar o Tanar, as escrituras, a Torá do Eterno de velho, dizem que ela já acabou, que foi abolida por Yeshua, uma mentira total. Estão abolindo essa promessa, abolindo essa profecia, dizendo que o Eterno mentiu. Porque se o Novo Testamento sobrepõe o Antigo, que eles dizem, né? Não existe isso. Por consequência, existem promessas que ainda não foram cumpridas e logo o Eterno seria mentiroso. Mas quem é que mente? O pecado não está no Eterno, mas sim na nação, no povo. Como está lá em Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, se eu não me engano. Opa! Versículo 23, tá? 22 de novo. Deixa eu só confirmar aqui. 23. Versículo 23 diz o seguinte: e o que é que eu tinha dito no início do estudo? O que é que a casa de Yosef não pode realizar entre as nações? Se contaminar com os ídolos. Então a gente tem que procurar a essência de Yosef. Nós que somos servos do Eterno, estamos entre as nações, somos parte dessas tribos perdidas. A gente tem que tomar cuidado para que não nos contaminemos com os ídolos das nações. O versículo 23 diz: nunca mais se corromperão com seus ídolos, com suas coisas detestáveis ou com alguma de suas transgressões. Mas eu os salvarei de todos os lugares onde eles viveram, os quais pecaram. E os limparei, para que sejam meu povo e eu seja o Elohim deles. E vocês continuando a leitura, vocês vão ver que o Eterno estabelecerá um rei, um pastor sobre essas duas casas, e eles obedecerão a cada um dos mandamentos da Torá do Eterno, da sua instrução. Pode chamar, se você quiser, de lei, desde que você guarde, desde que você pratique. Foi colocado entre as nações esse apelido pejorativo à instrução do Eterno, como se o Eterno fosse um carrasco, um juiz malvado que quer só a destruição do povo, onde na realidade o que ele quer é que nós nos preservemos, estejamos preservados de nós mesmos. Porque um homem sem limite, meus irmãos, com certeza a humanidade já não existiria. O que faz a humanidade ainda existir é um mínimo de observância dos preceitos morais que o Eterno estabeleceu na sua Torá. Quando falta energia, se faltar energia 3 dias, vocês acreditam que haverá um estardalhaço, uma destruição total da sociedade? Imagine. Teve um tempo, na greve dos caminhoneiros aqui em 2016, a turma quebrou foi tudo. Destruíram tudo. Quem tem um pouco de lembrança se lembra. Caos se estabeleceu. Tinha que todo mundo ficar dentro de casa, escondido, tudo trancado.
causa da greve de um grupo chamado caminhoneiros. Aí o ser humano, quando ele não tem limites, quando ele está... Não existe um pouco de estado social, quando não existem regras, o ser humano mostra quem ele é. Então a Torá é que limita o ser humano para que não haja barbáries. Você vai ter o seu autocontrole, você vai dizer, eu não posso fazer isso. Mas quem disse? Ah, foi um Elohim que disse, um Deus que disse há 3.000 anos atrás, que não tem nem mais de escultura. Você vai acreditar nisso? Sim, vou. Porque me faz bem. Eu me sinto melhor. Porque eu tenho controle sobre o meu corpo. Eu tenho controle sobre mim. Porque se eu não respeitar, se eu não tiver essa fidelidade às palavras do Eterno, eu tenho certeza que tudo o que eu fizer vai ser pejorativo e para me destruir, para me colocar para baixo, para me colocar no chão. Por fim, meus irmãos, temos os emissários. Kefa, 1 Pedro, diz o seguinte, 1:1. Olha o prefácio, né? O remetente, para quem está sendo endereçada a carta de Kefa, as cartas, né? De Pedro. Pedro, né? Apóstolo, emissário de Yeshua HaMashiach, aos eleitos peregrinos dispersos no Ponto, Galátia, Capadócia e província da Ásia e Bitúnia. Olha o que Yaakov diz, Yaakov é mais específico. Yaakov, servo de Elohim, é o Senhor Yeshua HaMashiach, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Então, ele sempre fala desse Hafezurá, desses dispersos. Quem são esses dispersos, meus irmãos? Quem é que os apóstolos emissários estavam buscando entre as nações? Quem é que eles estavam chamando e convocando o tempo todo? Em Atos capítulo 15, versículo 14, abram suas escrituras. Olha o que Yaakov diz. Yaakov se levanta, né? Vê aquela discussão e ele diz, olha, Shimon relatou que primeiramente Elohim visitou os estrangeiros para tomar deles um povo para o seu nome. Ou seja, é um foco da missão dos emissários, o quê? Os estrangeiros. E com isso concordam as palavras dos profetas que, como está escrito, e depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo. Para que o restante dos homens busque Adonai e todos os estrangeiros sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Adonai, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Elohim desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Então, Yaakov está relacionando esses estrangeiros que estão saindo do seu povo e se achegando à fé através do testemunho de Kefa, de Pedro e do próprio Paulo, as 12 tribos perdidas que essa profecia, se eu não me engano, de Amós, está falando. Essa profecia do tabernáculo de Davi é justamente a reunião, a junção dessas 12 tribos. Então ele está dizendo que esses estrangeiros que estão se achegando à fé são justamente essas tribos perdidas que estavam dispersas. Como nós fazemos parte disso, meus irmãos, desse grupo? O noivo está vindo buscar a noiva. Lehadodi likrat kala, vineshabaneka bela. Venha meu noivo ao encontro da sua noiva. O Shabat está chegando, vamos recebê-lo. Nós temos um sinal. Esse sinal é a guarda dos mandamentos, que nós estamos atentos à vinda do noivo. Porque se nós perdemos os encontros marcados, nós somos essas noivas, essas virgens que dormiram, que não estavam atentas à vinda do noivo. Por fim, meus irmãos, eu tenho um texto que descreve tudo isso que a gente falou agora. Yeshayahu, capítulo 11, versículo 13.
Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Yehudá serão desarraigados. Tudo isso que a gente está esperando. Porque até hoje, Efraim tem a inveja dos Yehudim, da comunhão, da proteção que o Eterno dá sobre esse povo. E eles invejam tudo aquilo que vem do povo de Yehudá. Tanto é que a primeira coisa que o pessoal faz é justamente buscar os costumes do povo de Israel. Quem verdadeiramente ama o Eterno busca isso. Porém, existe uma inveja, um ranço. Ah, mas eles já passaram, agora somos nós. Isso é uma característica de inveja. Você querer excluir o outro para que você seja o centro da atenção. Veja como essa profecia é atual. E os adversários de Yehudá serão desarraigados. E Yehudá está cheio de adversários hoje, meus irmãos. Sim. Eles só serão libertos quando o nosso mestre Yeshua vier para tirá-los do meio dessa tribulação, dessa angústia. Efraim não invejará mais a Yehudá. E Yehudá não oprimirá a Efraim. Existe essa opressão hoje ainda? Com certeza. Porém, tudo isso, quando essas duas casas começarem a estudar, a buscar, a compreender como era lá os patriarcas, os seus ancestrais, e Yehudá que se colocava no lugar dos seus irmãos e não oprimia os seus irmãos. Pelo contrário, ele se coloca. Quando é que Yehudá oprimia seus irmãos? Quando foi que Yehudá oprimiu seu irmão? Quando ele enviou Yosef para o Egito. Quando ele mudar essa essência e deixar de oprimir o seu irmão, em vez de oprimir, o protegê-lo, guardá-lo, como um irmão mais velho que vai proteger o seu irmão mais novo. E quando Efraim, que não, para se separar literalmente do seu irmão mais velho, né? Quando Yosef, para não se separar do seu irmão mais velho, o que é que ele está fazendo? Para ele se separar. Ele está cultuando a outros Elohim. Dizendo que está saciado com esses outros Elohim, com esses outros deuses. Quando ele também deixar essa sua essência e buscar a essência do Yosef original, aquele que em meio ao Egito não deixou de servir ao Eterno e não se rendeu às adversidades e aos deuses da terra. Então, todos nós seremos um povo do Eterno, um povo escolhido, quando nós mudarmos e restaurarmos a essência dos patriarcas. Shalom, meus irmãos. Esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês possam buscar esse zelo tão maravilhoso como foi o zelo dos Macabeus, como foi o zelo dos patriarcas, que mudaram a sua forma de viver. Yosef, que era imaturo, agora é um governador respeitado, que não usou do seu poder para se vingar. E Yehudá, que outrora vendeu seu irmão para o Egito, agora está colocando a sua vida à disposição do seu outro irmão. Que nós possamos ter essa essência na nossa vida, buscar satisfazer o Eterno e ser essas virgens prudentes que mantiveram acesa a luz que representa a nossa confiança. Shavua Tov Lekulam, que o Eterno abençoe a todos. Espero que na próxima semana estejamos juntos aí em mais um programa Examinando os Profetas. Shalom, shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe e prospere. Que tudo que vocês façam essa semana seja abençoado pelo Eterno. Que tudo que vocês tocarem seja próspero. E que todas as coisas que vocês fizerem, logicamente, se forem com a permissão do Eterno, tudo conforme a sua vontade, seja produtivo e dê certo. Até a próxima, meus queridos.